pedra, alma cheia de orgulho, caminho sem direção, casa abandonada, mundo tão vazio. O que falta em nós é o amor. Se não tem perdão, não tem amor. Se não tem amor, aonde está Deus? Aonde está Deus? Aonde está? Está lá fora e a alma chora. Aonde está Deus? Coração de pedra, alma cheia de orgulho, sem direção, casa abandonada, mundo tão vazio. O que falta em nós é o amor. Se não tem perdão, não tem amor. Se não tem amor, aonde está? Muitos perguntam, ninguém responde. Onde está Deus? 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 Boa noite, amados, queridos. Nós estamos, acho que na terceira edição do nosso programa, né, da Sala 3D, e é com muito orgulho, com muita gratidão, que eu inauguro a minha sessão, né? Eu sou um dos apresentadores deste programa,
E eu acho que é um programa fantástico, lindo, porque vai abordar diferentes áreas, não só a parte espiritual, não só o reino de Deus, mas outras áreas, porque Deus nos colocou nessa terra e nós somos um ser que temos outras dimensões, não só a dimensão espiritual, e é justamente isso que a gente quer abranger no conteúdo dessa sala hoje aqui. E eu estou muito feliz, porque eu vou entrevistar a pessoa mais incrível desse planeta, a pessoa mais linda, mais maravilhosa, mais competente, que é a minha digníssima esposa, Roberta Priscila Catibe Trevisan. Boa noite para você. Quando o Léo me fez esse convite, eu fiquei muito, muito feliz, muito contente de poder estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da nossa vida, desse âmbito além do espiritual, né, que é muito, muito importante a gente também pensar nisso. Então, hoje eu estou aqui para agregar, para estar junto com vocês aí, para a gente poder sermos juntos somos melhores, né? E o que eu puder acrescentar na vida de vocês, logicamente, hoje, como o Léo falou, fora do âmbito espiritual, todos sabem, né, da minha vida empresarial, e o que eu puder ajudar, conta comigo, estou aqui. É o seguinte, eu creio que Deus nos colocou nessa terra e nós temos um propósito pré-estabelecido por Deus. A Bíblia fala que todos os nossos dias estavam escritos nos seus livros antes mesmo deles existirem. Então, quando nós éramos substâncias informes, dentro do ventre materno, Deus já tinha escrito cada um dos nossos dias e determinado segundo a sua vontade. Então, eu não creio no acaso, não creio que o que está acontecendo na tua vida não tenha permissão de Deus, eu não acredito nisso. Eu acredito que o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, tem o controle de todas as coisas nas suas mãos, inclusive da tua vida. Agora, a minha vida, a tua vida, ela não se resume num simples relacionamento com Deus. Escute, isso é o mais importante que nós devemos almejar, ter um relacionamento com Deus, porque é esse relacionamento que vai definir onde você vai passar o resto da eternidade. Então, eu não, em hipótese alguma, estou tirando a importância de ter um relacionamento espiritual, de ter um envolvimento intenso e verdadeiro com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus. Ponto pacífico isso, é extremamente importante. Porém, Deus nos colocou nessa terra e falou que o trabalho dignifica o homem, né? Do suor comerás, ou seja, nós temos outras áreas, outras dimensões para serem abrangidas dentro do planeta Terra, dentro da tua vida, da tua existência. E nós queremos agora falar um pouquinho a respeito dessas outras dimensões, por isso que é sala 3D, dimensões, né? E queremos ampliar um pouquinho o nosso leque de abrangência e debater um pouquinho essas outras áreas. Então, a minha entrevistada, eu queria fazer uma pergunta. Eu posso fazer uma bagunça, um pouquinho de bagunça? A gente está ao vivo pelo Facebook da Yamir e também pelo YouTube. Se vocês tiverem alguma pergunta para nos mandar, alguma coisa que vocês queiram, alguma pergunta, sei lá, algum comentário que vocês queiram mandar para nós, conecta aí, Léo, no seu celular o YouTube. A gente vai estar aqui acompanhando vocês junto. Caso vocês queiram interagir conosco, fazer alguma pergunta, dar alguma sugestão, fazer algum comentário, a gente vai estar bem ligadinho, bem juntinhos aí com vocês, caso vocês tenham algo para dizer para a gente, tá bom? Pode ser? Pode ser, doutor? Perfeito, perfeito. Vamos estar Que bom. Tendo esse envolvimento, né? Tendo essa transferência aí de informações. Muito legal.
Então vamos lá, a primeira pergunta, e não é uma pergunta, eu queria que a Roberta fizesse uma pequena explanação. Você está falando bonito hoje? Eu falo bonito. Está usando dicionário Aurélio assim, profundo. Vamos Gostaria explanar. que Vossa Senhoria explanasse a respeito da tua trajetória, fizesse um breve resumo, porque muitos sabem da Roberta, a dona da Dona Baunilha, mas não sabe os passos que te levaram a estar nesse lugar que você está hoje. Então, faça um resuminho de tudo, como tudo aconteceu, como começou, para que a gente possa dar prosseguimento na nossa conversa. Na nossa reunião. Nossa reunião de 2. Não, estamos em 2 não. Estamos com Deus, Jesus, Espírito Santo e mais 2 pessoal cabras ali da ali. mesa do som. Então dá uns 8. E vocês, né, que estão aí, todo mundo misturado. Bom, antes de falar da trajetória, eu quero dizer que sem Deus é impossível a gente obter sucesso em qualquer âmbito da nossa vida, em qualquer âmbito. Quando você coloca o Senhor em primeiro lugar na sua vida, quando você tem certeza de onde você está indo com Ele, tem muita diferença, dá muita diferença na vida da gente. Então, qualquer plano que você tenha, qualquer pensamento que você tenha de trabalho, de projeto, você precisa colocar o Senhor junto com você. Os seus sonhos precisam estar batendo com o dele e o dele com você. Isso é extremamente importante da gente saber disso, tá bom? Mas eu sou confeiteira há 8 anos. Na verdade, eu me formei em Educação Física há 300 anos atrás, né? Mas há 8 anos eu venho numa paixão pela confeitaria. E aí eu decidi, enfim, vender umas coisinhas. Há 8 anos atrás eu comecei a entregar os meus cupcakes, comecei a fazer cupcakes em lojas de conveniência e salões de cabeleireiro. Eu deixava os cupcakes e os meus doces em consignação. Então, eu chegava no salão de cabeleireiro e falava assim, posso deixar meus cupcakes aqui? Se vender, ok. Se não vender, eu levo de volta para casa. E assim eu fazia nas conveniências também. E graças a Deus eu nunca voltei com nada para casa, sempre vendia tudo. Então isso foi uma grande sacada, porque como que o dono do empreendimento não iria querer uma proposta dessa? Ele não teria nada a perder. Então foi uma sacada que Deus me deu nessa época. E por causa desses salões, dessas conveniências no qual eu entregava os meus doces, eu comecei a ficar um pouco conhecida nessa área, né, da confeitaria. As pessoas começaram a perguntar quem que fazia aqueles cupcakes, quem que fazia aqueles doces, né, e a demanda foi aumentando, começou a aumentar lá em casa, né? Eu fazia no meio da cozinha, era batedeira ligada o dia inteiro. Gente, o som da batedeira é um som inesquecível. Até hoje eu tenho pesadelo com aquele som. Isso. E aí a demanda começou a ficar bem grande. Aí eu não aguentei e fiz um cantinho para ela no fundo de casa. Fiz um cantinho para ela lá, fiz um ateliêzinho para ela lá no fundo de casa. É isso aí. E aí, como a demanda começou a ficar grande, começou a não caber mais a minha produção dentro da minha cozinha. Foi aí que nós construímos no fundo de casa um ateliêzinho, né? Para eu fazer as coisas ali. E graças a Deus as coisas começaram a crescer, Barretos começou a gostar bastante dos meus bolos, né? E eu decidi, então, que eu queria expandir isso, né? Foi então que quando eu e o Léo, a gente viu de comprar um food truck, aqueles caminhões, né? Aqueles trailers, né? De comida. E aí eu paguei pelo trailer, era o único dinheiro que eu tinha. Na época que a gente tinha juntado ali, e o cara sumiu no mundo com o nosso dinheiro.
ficamos sem trailer, sem dinheiro, sem nada, né, na época. Foi há uns 6 anos atrás, mais ou menos, logo no começo da confeitaria. E ficamos sem o dinheiro, sem o trailer, sem nada. Eu fiquei muito, muito decepcionada. Seria realmente um passo para isso, né, para desanimar. Mas a gente não parou nisso. Foi quando eu decidi, eu falei para o Léo, Léo, eu quero abrir um espacinho para mim. E foi então que a gente abriu, né, o espacinho aqui da Dona Baunilha, que vocês conhecem. Quem não conhece está convidado a conhecer, que fica aqui na 18 com a 07, na esquina da igreja. E foi então que nós conversamos com o pastor Mauri, com a Dona Márcia, e eles cederam esse espaço ali da frente. Só que eu não tinha dinheiro para construir o local. Eu não tinha dinheiro. E foi aí que a gente foi pegando um pouquinho dos parentes, foi pedindo emprestado. Hoje pagamos todo mundo, todos pagos. E aí, com esse dinheiro emprestado que nós pegamos na época, eu comecei a montar a loja e minha mãe ajudou bastante. Enfim, a gente precisou de ajuda. Eu precisei de ajuda para que esse sonho começasse. Então, hoje, às vezes, as pessoas olham e veem a Dona Baunilha aqui, a segunda unidade aberta já em Rio Preto há um mês, e não imaginam a trajetória que é para a gente poder chegar até esse patamar. Então, é isso que eu falo, que sem Deus, eu tenho certeza que seria impossível. A gente sabe as lutas que nós tivemos, né, para hoje ser o que é. Né, para o tempo que é gasto, o tempo que é preciso ser investido, né, nisso tudo. Então, é uma trajetória aí de hoje, Dona Baunilha está com 3 anos. É uma trajetória de bastante... Bom, a vida é 8 anos de confeiteira e Dona Baunilha 3 anos. E o Léo acompanha sempre, sabe. Deixa eu te fazer uma pergunta. Persistência é uma palavra extremamente importante, porque quando deu tudo errado com o food truck, Deu muitas coisas erradas, né? Justamente. Deu muito. Quando outros eventos aconteceram que deram errados, a vontade de desistir bateu, e eu sei que bateu porque eu estava do lado. O que você me fala de persistência, de determinação? Ô, Léo, a gente tá junto, a gente sabe. Eu falo de persistência agora, né? Assim, eu tenho o exemplo de persistência recente. Eu comecei a montar a Dona Baunilha em Rio Preto, em novembro. E em novembro eu comecei a construir lá. Aluguei um local, quebramos tudo. E reformamos. Eu reformei lá, comecei em novembro, dezembro, janeiro, e estava para inaugurar a Dona Baunilha em março, começo de março. E aconteceu o quê? O Covid, veio a pandemia. E eu fiquei um pouco aflita, porque é um investimento muito, muito alto que eu fiz na Dona Baunilha São José do Rio Preto, porque lá vai ser a minha sede de treinamento de todas as outras unidades que eu vou ter, né, que nós teremos. Aliás, que dia 14 de agosto inauguramos a 3ª unidade em Araraquara, né? E, então, o exemplo de persistência, eu falei, vai dar certo. Deus vai dar certo. A gente precisa fazer dar certo. E aconteceu uma coisa, que na Dona Baunilha Rio Preto, ao contrário do que nós temos aqui, em novembro, eu decidi fazer um lugar na Dona Baunilha Rio Preto, aonde não houvesse atendimento ao público, somente pegar e levar. Uma loja da Dona Baunilha. Estilo loja de conveniência, né? Isso. Pega e leva para casa. Tanto é que chama Me Leva para Casa, esse complexo da Dona Baunilha em São José do Rio Preto. Então, todas as vitrines é para você pegar e levar, como se fosse um supermercado. E eu nem sabia da pandemia, quando veio na minha cabeça essa ideia. E começamos a construir. Então, lá em Rio Preto, eu tenho esse complexo do Me Leva para Casa e o salão de atendimento, igual é aqui em Barretos, que está fechado.
e o delivery. E começou lá a reforma e tudo, e em março terminou a reforma. A gente, na verdade, começou o Covid, eu fiquei com a loja com a reforma fechada, eu acho que 25 dias, por conta do Covid, até que eu falei assim, não dá mais para segurar, não dá mais, eu preciso inaugurar. E foi aí que eu falei, eu vou inaugurar só, me leva para casa. Só a parte de pegar e levar. E eu conversei com os meus consultores, eles falaram o seguinte, pode ser um tiro no pé. Porque as pessoas gostam da experiência da Dona Baunilha, de sentar, de comer, de beber dentro da loja. Então, e Rio Preto é um lugar que nem é todo mundo que te conhece. Eu falei, mas eu vou abrir, eu e Deus vamos abrir e vai dar certo. Contratamos os profissionais, os atendentes, treinamos. E assim, eu quero dizer uma coisa para você, olhando no seu olho, em momento algum, eu duvidei que daria certo. Em momento algum. Em momento algum. Porque eu tenho tanta certeza no meu coração de que Deus está nesse negócio, que em nenhum momento eu duvidei. Logicamente, eu fiquei ansiosa, mas eu não duvidei. Você me ouviu murmurar alguma vez? O Léo está aqui do meu lado. Logicamente que bate o cansaço, bate, né, a parte humana nossa grita, né? Mas abrimos dia 10 de maio. E vem crescendo, e vem crescendo, e vem crescendo, e vem crescendo. Hoje, eu estava lá, eu vim aqui só para estar aqui falando com vocês, né? Eu vim de lá, correndo. Hoje era umas 5 horas da tarde, a loja estava cheia de gente, cheia de gente. Rio Preto só fala na Dona Baunilha. Rio Preto não vê a hora de abrir o salão para poder consumir lá. Isso é um exemplo de persistência. Em nenhum momento eu olhei para o que não poderia dar certo. Em nenhum momento eu falei assim, meu Deus, e se ninguém vir? Em nenhum momento. Eu tenho muito isso em mim. Deus colocou muito isso dentro do meu coração. Em nenhum momento eu olhei para o copo vazio. Eu sempre olhei para o copo cheio, né? Sempre cheio, meio cheio, né? Como diz. E então é isso. Exemplo de persistência é você não duvidar jamais de você, da sua capacidade, do que Deus adestra você para poder fazer. Ontem, tinha um amigo meu lá na minha casa, e nós estávamos, eram umas 7 horas da noite, mais ou menos perto desse horário aqui. E nós estávamos lá conversando, e de repente passou um urutau. Para quem não sabe, o urutau parece uma coruja, é um pássaro com hábitos noturnos. Ele é um pouco maior do que essas corujas comuns que a gente costuma ver, a buraqueira. Ele é um pássaro que eu acho lindo e ele se mimetiza com os galhos da árvore. Ele fica bem disfarçado. A hora que você olha para ele de dia assim, é difícil você conseguir distingui-lo ele numa árvore porque ele se disfarça bem no ambiente em que ele está. E aquele urutau passou voando assim sobre a gente, né, e sentou na grade lá em casa, e eu falei assim, o urutau, porque ele vive ali em casa, ele deu ninho, ele deu cria lá na árvore de casa, né? Deu um filhotinho, e à noite ele canta, ele tem um canto meio sombrio, e aí ele estava falando, falou assim, há uns 10 anos atrás tinha um lá perto de casa, e o pessoal fala que dá mau agouro, que dá azar, né? Ontem isso ele falou. E aí eu falei para ele assim, escuta, a Bíblia fala o seguinte, aquilo que eu temo, isso me sobrevém. Se eu ficar achando que um pássaro criado por Deus me dá azar, pode ser que me venha coisas ruins realmente. Cara, mas isso aí é algo criado por Deus, né? Eu acho ele lindo, o canto dele é lindo. É um pássaro que assim, se mimetiza com o meio ambiente, e comecei a falar a respeito das qualidades do urutau. E trazendo para a gente, né, trazendo para a Roberta, trazendo para a nossa vida. Eu creio muito, tem um versículo em Provérbios que fala que, assim como imagina a minha alma, assim o é. Olha como é que é importante esse versículo. Como imagina a minha alma, assim o é.
Se eu creio, Henry Ford falou isso, se eu creio que eu posso, ou se eu creio que eu não posso, em ambos os casos eu estou correto. Se você acredita que você pode fazer alguma coisa, ou se você acredita que você não pode fazer alguma coisa, você está correto. Então são frases que se somam, que se complementam umas às outras. E a Roberta, ela tem esse lado positivo. De um tempo para cá, nem sempre foi assim. A Rô passou por momentos muito difíceis, de depressão, que ela estava pessimista. Então, nem sempre foi assim. E houve uma transformação muito bonita, muito gostosa, que Deus fez na vida da Roberta, de uns 1 ano e meio para cá. E foi quando as coisas começaram a fluir na vida empresarial da Roberta. Então, só para complementar isso, eu creio, tem uma frase que eu gosto muito, que fala o seguinte: quando um pássaro pousa numa árvore, ele não teme que o galho quebre, não porque ele confia no galho, sim porque ele confia nas suas asas. Ou seja, se o galho quebrar, ele vai sair voando e vai pousar numa outra árvore, né? E eu creio que Deus tem cuidado das nossas vidas, da minha vida como dentista. Deus tem suprido, Deus tem assim me sustentado durante esses 24 anos de profissão. Com a Roberta, essa nova fase empresarial dela, Deus tem cuidado dela, Deus tem guardado. E então nós temos essa convicção de que vai dar certo. É o meio copo cheio. Nós temos essa convicção de que vai prosperar, porque nós colocamos a nossa vida, os nossos negócios nas mãos de Deus. Poxa, se a gente entregou para Ele, a gente tem que descansar e saber que Ele está cuidando da gente, né? Então, Rô, eu queria que você contasse um pouquinho o antes, o como a experiência que a Roberta teve de passar por momentos difíceis, porque às vezes, nessa pandemia, muitos estão desempregados, muitos estão passando por situações empresariais, financeiras difíceis. E eu sei que você viveu um momento muito triste, muito doloroso, e que, graças a Deus, você saiu desse buraco. Conta essa experiência para a gente. Era exatamente... Só um minutinho. Antes eu queria dar um abraço para o nosso irmão, o Eliana Alencar, meu irmão Shirley, está falando aqui, glória a Deus, né, o Braz, Daniel Santos, né, está aqui. Está aqui o Cláudio Fonseca. Eu só quero parabenizar você, Roberta, pela pessoa que você é em Deus, pois grandes coisas você tem conquistado nessa dimensão chamada Dona Baunilha. Amém. Minha sogrinha Naima. O Mu também, o Mu tá aí. Oi, Mu! Muita gente assistindo, Dona Rosa Bovero. Pessoal todo aí. YouTube e Yami. Bom, Léo, era exatamente isso que eu estava pensando. Porque às vezes você me vê falando, né, de coisas assim, que está acontecendo. Eu até estava comentando com uma seguidora minha esses dias, ontem. Eu falei assim, olha, a pandemia, o corona, ele veio assim, realmente para fazer isso que ele fez no mundo. Mas a maneira como a gente enxerga as coisas muda muito o âmbito de tudo. A maneira como você encara todos os problemas, todas as coisas, muda a maneira como tudo se retorna para você. Então, eu não fui sempre assim. E eu tive que mudar, porque eu tive depressão, né, no começo de 2019, e foi um momento muito complicado, muito difícil na minha vida. Eu já tinha Dona Baunilha, tinha dias que eu não queria ir trabalhar. Só que eu nunca aceitei muito essa condição de negação, de baixo, sabe, de tristeza. Eu nunca fui muito de aceitar aquilo. Só que eu estava num momento tão ruim que aquilo entrou dentro do meu coração e fez morada. E é isso que você não pode deixar acontecer. Fazer morada em você. Porque por problemas a gente passa, coisas, dificuldades a gente passa. Mas você morar nessa situação, você permitir que essa situação viva em você, não pode.
Foi então que eu procurei uma ajuda. Eu fui para um congresso de inteligência emocional do coach Paulo Vieira, em fevereiro do ano passado, e foi ali que minha vida mudou bastante. Eu tive um encontro com Deus maravilhoso, como eu nunca tinha tido na minha vida, e a minha vida mudou bastante. Eu consegui aprender na prática a como mudar a minha visão a respeito das coisas. E isso é muito importante. Não que hoje eu seja uma pessoa 100% positiva, perfeita, tal. Não. Né? Eu tenho os meus momentos assim. Mas eu aprendi a encarar as situações ruins, adversas, e tentar virar o jogo. Você precisa virar o jogo. Se a vida aposta, você dobra a aposta. Eu sou desse jeito. Ah, você está apostando, vida? Então eu vou dobrar. Né? E assim, eu volto a repetir, a maneira como você encara todas as coisas, todos os seus problemas, é muito importante. Você se agarrar em Deus. Se agarrar em Deus em primeiro lugar. E realmente pensar mais positivo a respeito das coisas. Eu poderia muito bem olhar para a minha loja e falar assim, meu Deus, a pandemia, eu não vou poder abrir tão cedo, o que eu vou fazer? Quantos funcionários? Quantos funcionários? Lá ou aqui? Nas duas. Aqui eu tenho 17, em Rio Preto eu estou com 16. Aumentando para 35. 33. O que eu fiz? Vou virar o jogo, vou dobrar a aposta. E eu quero te dizer uma coisa. Mês de março, na Dona Baunilha, eu tive recorde de faturamento desses 3 anos de Dona Baunilha aberta. A gente trabalhou bastante, porque eu trabalhei junto com a minha equipe. Eu com a minha equipe, a gente tem uma simbiose e uma conexão muito grande. Então, quando a pandemia veio e a loja foi fechada, eu falei assim, eu preciso de vocês. Vocês precisam de mim. E a gente junto, a gente vai vencer essa pandemia. Eu não vou mandar ninguém de vocês embora, eu não vou pedir ajuda de governo, eu não vou fazer... Eu olhei para ele no olho deles e falei isso. Eu não vou pedir ajuda de governo, não vou mandar ninguém embora, vai ficar todo mundo aqui e a gente vai conseguir. Fizemos uma reunião e aí traçamos estratégias para a pandemia. Eu fechava segundas-feiras, parei de fechar segundas-feiras, nós abríamos de segunda a segunda. E, com isso, mantive todos os meus funcionários, todos os meus pagamentos em dias, todos os salários em dia, sem a ajuda do governo. Trabalhamos muito, só que eu tinha prometido para eles, oramos, né, demos as mãos, oramos e colocamos diante de Deus e assim, eu nem olhava para a pandemia, eu não sabia nem quantos estavam morrendo, não queria saber, eu não entrava no noticiário. Eu falava, eu preciso trabalhar, eu preciso manter isso aberto, eu preciso manter essas famílias. Eram 17 famílias nas minhas mãos. E isso me pesa muito. Então, eu coloquei aqui, 2 tampão aqui e foquei. Porque se eu entrasse na televisão, morreu 1.000 hoje. Meu Deus, amanhã morreu 2.000. Eu ia enlouquecer. Então, eu fiz um propósito comigo mesmo. Eu falei, eu vou me cuidar, usar máscara, álcool em gel, cuidar da minha família, fazer o que precisa ser feito, mas a gente precisava trabalhar. E graças a Deus, deu certo, estão todos comigo, né? A pandemia, graças a Deus, já está sendo mais flexibilizada agora. E é isso, é você manter o foco na onde você quer chegar. Porque aqui, está todo mundo tentando te impedir, mas você sempre mantenha o foco na onde você quer chegar, no que você quer ser. Deixa eu falar alguma coisa a respeito. A hora que for tossir, pode tirar o microfone da boca. Ok? Fica a dica. E não é Covid, eu só engasguei com essa língua. Maria Moreira, Renata Stanley, glória a Deus, que bênção. Priscila Campos, um beijo para todo mundo que está aí nos assistindo. Sarinha Minaré, olha que coisa linda. Glória a Deus, um beijo para todo mundo. Escuta, eu acho que é fundamental
nós entendermos o que a murmuração causa no coração de Deus. Vamos só até tentar lembrar o que aconteceu com o povo de Israel. Deus tirou o povo do Egito, mandou Moisés, deu as 10 pragas, fez milagre, abriu o mar, fez a água de Mara se tornar doce, saiu água da rocha, codornizes, maná do céu, sustentou aquele povo durante 40 anos. Enfim, Deus fez milagres lindos. Mas de repente o povo resolveu murmurar, resolveu reclamar, resolveu falar assim: que saudade das batatas, dos pães, dos alhos que nós comíamos lá no Egito, e começou a murmurar e adorou outros deuses. Cara, Deus falou assim: então vocês vão ficar 40 anos até que todos morram, e só a próxima geração que vai entrar na terra prometida. Quando a gente murmura, quando a gente reclama, quando a gente é negativista, quando a gente é pessimista, nós estamos dando um recado para Deus e para o diabo. Eu não acredito em você. Eu não acredito em você. É esse o recado que você dá para Deus. Eu não acredito que você vai me sustentar. É isso. Então, imagina, se coloca no lugar de Deus agora. Deus tem todo um esquema montado para te sustentar, para te abençoar. Ele fala que as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. É essa a promessa dele, que Deus derramaria bênçãos sem medida, abriria janelas dos céus, nos abençoaria, Deus cuidaria da nossa entrada, da nossa saída, que Ele é a nossa sombra, a nossa direita. São promessas que estão na Bíblia, que Deus fala isso para a gente. E de repente a gente começa a murmurar. Eu não sei se vai dar certo, eu não sei se eu vou ter o sustento para amanhã, eu não sei se eu vou ter como pagar os meus funcionários. E a gente começa a dar um atestado de falta de fé. Quando a gente murmura, quando a gente reclama, quando a gente é negativista, só vê os problemas, a metade do copo vazio, nós estamos dando este recado para Deus. Deus, nós não acreditamos que você vai nos sustentar. Deus, nós não cremos que o Senhor está com as nossas vidas nas suas mãos. É esse recado que a gente dá para Deus. E a nossa tendência, se você for assistir a Globo, se você for assistir esses jornais que só fala de morte, que só fala de desgraça, se você ficar assistindo o Datena, gente, não tem uma notícia boa. É só notícia ruim, é só coisa ruim. E você acaba sendo contaminado com tanta coisa ruim que esse povo fala. E você fala assim: não deu certo para tanta gente, não vai dar certo para mim também. Quando aparece aquelas tabelinhas lá de morte do Covid, eu não olho, eu olho quantos foram recuperados. Todas as vezes que eu vou olhar os casos de Covid e tal, eu olho, recuperados, tantos. É muito mais. É muito. Só que eles não focam na recuperação, Ninguém focam em foca quem nisso. morreu, né? Enfim, queridos, então, vamos trazer aqui para a gente. Seja um cara positivo. Seja um cara que realmente acredita que Deus está cuidando da tua vida. Quando a gente foi lá para Rio Preto para fazer a inauguração, no dia da inauguração, nós juntamos os funcionários, os parentes, a Roberta, eu, todos que iríamos trabalhar ali, demos as mãos e fizemos uma oração, entregando aquilo lá nas mãos do Senhor. Cara, nós realmente entregamos a dona Baunilha nas mãos do Senhor. Assim nós fizemos aqui, assim nós fizemos no meu consultório. E se a gente não crê que Deus toma conta, poxa, cadê a nossa fé? Que recado a gente está dando para o nosso Deus? Né? Se a gente realmente entregou, nós temos que descansar que Ele está tomando conta das nossas vidas. Não é isso? Então, querido, a dica que eu queria dar para você, num momento tão difícil como esse de pandemia, não deixe esmorecer, não. É igual Paulo e Silas, eles estavam lá, tinham levado um monte de açoite, tinham apanhado, estava num dia ruim. Mas e daí? Deus estava no controle da situação. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Estava cantando, estava adorando a Deus. Estava passando por aquela barra, por aquele momento difícil. Sabe como? Cantando
e adorando a Deus. E eles viram o milagre acontecer, saíram daquela situação milagrosamente. A Bíblia fala o seguinte: tomai, pois, toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau, cingindo-vos com a verdade, capacete da salvação, o escudo da fé, espada do Espírito, calçando os pés com a preparação do Evangelho da paz. Ou seja, é toda uma armadura de Deus que nós temos que nos vestir para poder passar o dia mau. O dia mau vem, queridos. Nos 2 fundamentos tem a tempestade. Subiram os rios, bateram com ímpeto contra a casa que foi edificada sobre a rocha e contra a casa que foi edificada sobre a areia. A que foi edificada sobre a areia caiu, porque estava edificada sobre a areia. A que tinha sido edificada sobre a rocha permaneceu firme, inabalável, porque tinha sido edificada sobre a rocha. Porém, os ventos bateram naquela casa, os rios transbordaram, caiu chuva, vieram tempestades. Ou seja, mesmo sendo cristãos, mesmo tendo as nossas vidas nas mãos de Deus, isso não nos livra das intempéries do Covid-19. Não nos livre das intempéries da crise econômica, das dificuldades do dia a dia, que é o que está acontecendo com a dona Baunilha, que é o que está acontecendo no meu consultório e que é o que está acontecendo com a tua vida. Eu sei que você está passando por momentos difíceis. O dia mau chegou. Para mim, chegou para você, chegou para muitas pessoas. Mas e aí? Como você vai passar pelo dia mau? Essa é a pergunta que o Espírito Santo quer fazer para você nessa noite. A gente tem que orar bastante, mas a gente tem que tomar atitudes também. Atitudes de mudança. Porque você vai lá e ora. Estou triste. Ora. Estou triste. Ora, tô triste. Você precisa agir. Você precisa. Deus, eu quero melhorar e eu vou melhorar agora. Levanta da sua cadeira e vai. Porque não adianta, às vezes a gente tem essa... Deus precisa de 1% nosso. Ele precisa que você tome atitude. Ele precisa que você bata mais forte no chão. Ele precisa que você marche. Ele fala, marcha. Eu estou triste, eu não vou marchar. Precisa. Você precisa ir. Você precisa abrir os seus olhos. Você precisa abrir a sua boca. Você precisa colocar dentro de você esperança. Né? Para que você consiga enfrentar todas essas coisas. Então, você, além de orar, você precisa ter atitude a respeito da sua oração. Deus, por exemplo, Deus, eu me arranjo um emprego, não sai para levar um currículo. Deus, me ajuda a arranjar um emprego, me ajuda a levar um emprego, não procura nada. Como que você vai... Deus vai levar a pessoa até na porta da sua casa para te arranjar um emprego? Não, as coisas não funcionam assim. A gente precisa orar, muito. Só que a gente precisa tomar atitude. Então, Deus, eu quero um carro novo esse ano. Tudo bem que a gente está falando da área empresarial e, enfim, financeira. Você, eu quero um carro mais novo que o meu. Você ganhando o teu salário que você está ganhando, talvez você não consiga comprar um carro. Bom, o que eu posso fazer então para aumentar minha renda? Sei lá, vou fazer uns bolos para fora, uns salgadinhos para fora e vou aumentar minha renda. Tem que ter atitude. Aí Deus vai te abençoar para que você consiga vender mais, para que você consiga mais clientes, para que você consiga aumentar o teu âmbito de ganhos. Então, eu sempre fui assim. Eu não sei quanto a você. Eu nem sei se eu estou falando alguma coisa ao contrário aqui, mas é o que eu faço. Eu oro, mas eu vou atrás, eu tomo atitude. Deus, eu preciso que o Senhor me ajude a manter os meus funcionários comendo nas suas casas, alimentando as suas famílias. O Senhor me ajuda? Claro que Ele vai me ajudar. Mas o que eu fiz? Dobrei meu trabalho. Dobrei a jornada. Trabalhava mais. Engajava mais. E além. Porque eu sabia que eu precisava, nesse momento em que o mundo estava fechado, eu precisava ter coisas na minha mente, precisava pensar mais coisas para que essas 17 pessoas que estavam sobre o meu comando pudessem estar dando de alimento para a sua família. Então, pessoal, é importante orar. Mas é importante você dobrar a aposta. Foi o que eu te disse. Você
tomar atitude de fazer o que você quer. Eu nunca fui de ficar esperando. Eu nunca fui de ficar esperando. Nunca. Eu nunca fiquei assim, tá bom, uma hora acontece. Não faz parte de mim, né? Não. Eu sou até ansiosa demais. Se eu falo, Léo, eu quero um negócio assim, tem que ser amanhã. Entendeu? Nem me diga. E o Léo sabe disso. Mas por quê? Porque eu não aguento ficar esperando as coisas. Eu tenho que ir atrás. Eu falo, Deus, eu tô pensando uma coisa aqui, Deus. Eu acho que Deus já fica assim, ai, meu... Mãe, ai, eu mesmo. Lá vem. Lá vem. Assim, eu ando junto com Deus. Mas sabe por quê que eu acho que às vezes Deus faz as coisas acontecerem um pouco mais rápido? Porque Ele sabe que eu vou agir. Ele sabe, eu não estou assim, me gabando de nada, nem me exaltando em nada. Eu só estou dizendo que está dando certo o que eu estou fazendo. E talvez o que eu estou fazendo possa te ajudar. Então, eu acho que às vezes Deus olha para mim e eu falo assim, Deus, eu quero fazer, estou pensando em fazer tal coisa. Ele já sabe que eu vou agir. Eu não sou aquele crente preguiçoso que fala assim, estou precisando procurar um emprego. Precisando ganhar mais. Manda um emprego para mim, Deus. Deus, manda um emprego para mim. Será que eu abro a Bíblia para ver um versículo? Eu nunca fui assim. Eu nunca fui. Deixa eu falar uma coisinha antes a respeito. O antes da atitude. Que isso é extremamente importante. Eu quero ler um trecho de Filipenses 4, versículo 8. Que fala, o subtítulo é o seguinte. Em que pensar? Em que pensar? No que a gente deve pensar? Esse é o subtítulo da Bíblia de Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então eu entendo o seguinte, aquilo que ocupa o nosso pensamento, o nosso estado de espírito depende de nós, não depende de Deus. Porque se você está triste, se você está deprimido, se você está desanimado, Deus quer que você fique assim? Não. Deus é o nosso Pai, Ele quer que você viva e que você viva em abundância. Isso está lá em João 10:10. Jesus veio para te dar vida e vida em abundância, e esse é o propósito de qualquer pai que ama o seu próprio filho. É que você viva bem, que você seja feliz. Se você está triste, se você está passando por momentos difíceis, se você está desanimado, cara, Deus não está feliz com essa situação. A primeira coisa que você precisa entender. A segunda coisa que você precisa entender, não depende dele mudar esse cenário, depende de você, depende de mim. Nós temos vários e vários exemplos na Bíblia. Se você colocar Jó, por exemplo, que perdeu tudo que tinha, ele adorou a Deus. Paulo e Silas, que eu acabei de citar, cara, eles tinham levado um monte de açoites, tinham apanhado, estavam adorando a Deus. Então, o estado de espírito de uma pessoa não depende das circunstâncias que o rodeiam. Então, a Roberta passou por momentos dificílimos, e eu sou prova disso. Nós já tivemos muitos dias maus, como casal, nós já brigamos muito. Eu nunca quis separar dela, mas já quis matar ela várias vezes. Ela já quis separar, já quis matar, já quis me esquartejar. É assim. Nós já tivemos muitos momentos difíceis. Na área empresarial, muitos momentos difíceis. A dona Baunilha já passou por momentos difíceis, o meu consultório já passou por momentos difíceis. Mas calma aí. Como que você passa pelos seus desertos? Né? Porque se você baixar a guarda, se você entregar os pontos, se você desanimar, se você ficar para baixo, é tudo que o diabo quer. Você não vai estar cumprindo esse versículo de Filipenses 4:8. Agora, você pode passar pelos momentos difíceis, reeducando aquilo que está na tua mente, aquilo que está no coração. Sabe? Se envolva com pensamentos positivos, se envolva com aquilo que é bom, aquilo que é saudável, aquilo que é puro, aquilo que é verdadeiro, né? As pessoas que te trazem para baixo, as pessoas que ficam trazendo palavra de maldição, que ficam duvidando de você, se afaste delas, querido.
Tem uma frase que fala: você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Na verdade, não é uma frase, é um estudo que fizeram, que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Olha com quem que eu convivo. Vocês acham que eu bato bem da cabeça? Tá lascada. Então, você é a média das 5 pessoas que você mais convive na sua vida. Veja no teu âmbito, ao seu redor, com quem você tem convivido? Quem tem te aconselhado? Com quem você tem falado? Com quem você tem estado? Quais são os assuntos que te rodeiam? Quais são os assuntos que você fala? Então, pensa aí com você. Quais são as 5 pessoas que você mais convive na sua vida? Essa é a sua média de pensamento, sua média de atitude, sua média de sonho, sua média de meta. Se você anda com gente que não tem meta, que não tem sonho, que não tem objetivo, que não tem, não tem paixão pela vida, que não tem vontade de viver, que só fala coisa negativa, que só fala trem ruim, você se torna desse jeito. Você é contaminado por aquilo. Eu procuro sempre escolher bem as pessoas com as quais eu ando, as quais eu escuto. Por isso, porque eu preciso me munir de bons sentimentos. Eu preciso me munir de boas coisas, de bom pensamento, de boas atitudes. Eu gosto de andar e de ouvir pessoas que ajudam o próximo. Eu gosto de andar e de ouvir pessoas que têm metas, que têm sonhos, que projetam, que pisam assim mais alto, elevado, que estão acima de mim. Então, procure selecionar muito bem as pessoas das quais você tem convivido, você tem estado. Isso é muito importante. Só para somar esse raciocínio, nós temos uma tendência de seguir a média. Isso é estudado, Nós temos essa tendência. Vou te dar um exemplo claro. Imagine que a média de nota de uma escola é 7. Se você tirou 9... no próximo mês, você tem a tendência de relaxar nos estudos, porque a média é 7, você tirou 9. Se a média é 7 e você tirou 5, no próximo mês você vai querer estudar um pouquinho mais, porque você não atingiu a média. Então, você precisa atingir a média. E com as pessoas são assim, no esporte é assim. Por exemplo, eu gosto muito de jogar tênis. Eu gosto de jogar com pessoas melhores do que eu. Por quê? Porque eu vou me esforçar ao máximo para tentar chegar no nível dela, assim eu cresço. Se eu jogo com pessoas piores do que eu, o meu nível de tênis diminui. E assim é em todas as áreas da nossa vida. Então, selecione as pessoas que estão ao teu redor realmente, ande com pessoas que te façam voar, ande com pessoas que te levem para mais próximo de Deus, que acreditem em você, que sonham junto com você, porque é muito fácil alguém ter dó, ter pena de você quando você está passando por momentos difíceis. Você vai achar um monte de pessoas assim. Agora, verdadeiros amigos são aqueles que aplaudem o teu sucesso. Isso são poucos. São poucos aqueles que comemoram junto com você as tuas vitórias, mas assim de maneira verdadeira. Então, ande com pessoas que realmente são parceiros teus, que podem somar nas tuas vidas e não diminuir. Certo. É isso. É isso. Vocês têm alguma pergunta, gente? Nós estamos aqui, com o pessoal do Bianquinha, nós amamos você também. Ó o Simeão. Claudinha. Simeão tá aí. Simeão tá aqui. Simeão moçambicano. Nosso mano Simeão. Te amo, neguinho. A Cá de Nova York, dos Estados Unidos. Oi, Cá. A Cá do Fê. Que coisa linda. Tem bastante gente aqui na Yamir e aqui no YouTube também, acompanhando a gente. Obrigado, gente, por estar aí. E é isso, Então, eu queria fazer um resumo, talvez para a gente levar para nossa casa e guardar essa ministraçãozinha aqui, esse nosso bate-papo na sala 3D para vocês. Talvez aquilo que seja mais evidente na vida da Roberta, que é a nossa entrevistada hoje, é a maneira de lidar com as adversidades da vida. Primeira coisa, colocando Deus como centro, como genitor, como provedor,
Sabe o que é mais engraçado? Só para te eu vou deixar Só me assim. cortando. Ainda bem que eu posso te cortar. Hoje, 90% dos meus funcionários falam glória a Deus. 90% deles. Acontece, glória a Deus, porque é assim que a gente encara lá. Então, esse negócio de colocar Deus em primeiro lugar, é em primeiro lugar em todas as coisas. Até a tua equipe precisa entender que é glória a Deus. Que se tem cliente, é glória a Deus. Que se vende, é glória a Deus. É tudo glória a Deus. Então, esse primeiro lugar é nos mínimos detalhes. É em todas as coisas. É realmente em cada detalhinho em volta da sua vida, Deus estar em primeiro lugar. Ela falou como genitor, a ponto das pessoas que nem são da tua igreja, né, nem são, né, crentes, usarem, né, as mesmas expressões que nós e crer naquilo, né, na mesma coisa que você crê. Isso é colocar Deus em primeiro lugar. A essência de Deus estar no meio de todas as coisas que você fizer. É isso aí. Então, talvez o resumo seja esse. Muitas adversidades virão. Dias difíceis acontecem na vida de todo mundo. Só que passar por eles, cabe a você ou a mim, a maneira pela qual passamos por esses dias difíceis. E da maneira pela qual passamos por esses dias, nós damos um recado para Deus de que confiamos e acreditamos nele, ou de que não confiamos e não acreditamos nele. Então, aquilo que você faz, aquilo que você sente, aquilo que você treina o teu coração e a tua mente a pensar e a sentir, revelam e mostram para Deus muito mais do que aquilo que sai da tua boca. Quando Deus falou para Abraão assim, Abraão, sacrifica o teu filho Isaque e oferece ele em holocausto a mim. Cara, que coisa difícil. Abraão amava demais, era o único filho, o filho da promessa, que tinha tido com Sara na sua velhice, com 100 anos. Cara, que coisa difícil. Era um dia mau. E Abraão foi lá, pegou a faca, o cutelo, levantou e ia sacrificar o próprio filho, para obedecer a Deus. Deus falou para ele assim, não precisa mais fazer isso, pois agora sei que realmente me temes. Né? Ou seja, Deus colocou Abraão à prova. E às vezes, Deus permite essas situações difíceis para nos colocar à prova, justamente para saber qual a nossa reação diante dessas situações difíceis. Então, querido, mostra para Deus que você confia nele. Mostra para Deus, através das suas atitudes, através do seu positivismo, através do teu meio copo cheio, através do vai dar certo, vou conseguir, nós vamos prosperar, Deus vai abrir as portas, porque a Bíblia fala, a porta que Deus abre, ninguém fecha, e a porta que Deus fecha, ninguém abre. É isso. Que as nossas vidas estão nas mãos de Deus, cara, vai dar certo. Vai, então, já deu. Passe pelos momentos difíceis, passe pelas dificuldades, passe pelo dia mau, dando glória a Deus, acreditando que tudo vai dar certo, porque Deus vai abrir as janelas dos céus e vai derramar sobre nós bênçãos sem medida. Amém, minha digníssima esposa? Amém. O Tiago Alves falou assim, posso andar com você só para ter o reflexo das 5 pessoas? Pode, Tiago, vem com nós que a gente mostra o caminho. Gruda em nós. É isso aí, gente. Para finalizar, eu quero agradecer muito. O Léo me convidou e eu vim de peito aberto mesmo aqui para estar falando com vocês. E o que vocês precisarem de mim, conversar comigo, perguntar alguma coisa, tem meu Instagram, minhas redes sociais, todas acessíveis. Pode me mandar uma mensagem, a gente conversa, a gente se fala. Eu já passei e ainda passo por momentos muito difíceis, mas a minha maneira de encarar todas as coisas mudou todo o âmbito ao meu redor. Então, contem comigo
Eu sempre falo essa frase. Não, mas não conta ocupa comigo. muito ela não, que eu sou carente e ela está indo muito para Rio Preto, eu estou precisando de um pouco de atenção. Então não ocupa muito não, só um pouco. Ocupa sim, a gente divide. Então eu quero me colocar à sua disposição, como irmã em Cristo, como empresária também, caso você queira alguma dica para alguma coisa que você esteja fazendo, alguma ideia, estou à sua disposição para o que você precisar de mim, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te ajude muito, 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 que Ele te cubra de bênção e que principalmente que Ele capacite as suas mãos para fazer aquilo que você precisa fazer. E acredite em Deus e acredite na sua capacidade de poder mudar essa situação, de poder ser mais, de poder fazer as coisas acontecer. Você e Deus são a maioria. Não importa o que as outras pessoas pensem, não importa o que aconteça, não importa o que te digam. Se você tem uma convicção na sua vida, se você tem uma certeza na sua vida, corra atrás, vá em frente, sem olhar para trás. Você e Deus juntinhos, dá certo. Sempre deu certo comigo e com você vai dar certo também. Amém. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Pai amado, muito obrigado por esses momentos de reflexão, nesse programa, na Sala 3D. Em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, que a sementinha que foi lançada possa cair num solo fértil hoje e que os corações que nos ouviram possam receber essa sementinha e possam escutar do Senhor aquilo que o Senhor quer falar ao coração de cada um. Em nome de Jesus, eu quero abençoar cada pessoa com positivismo, eu quero abençoar cada pessoa em nome de Jesus com um ânimo novo, com uma vontade nova de prosperar, de ganhar dinheiro, de ganhar intimidade, de ganhar relacionamento, de ser uma pessoa melhor. Transforme vidas hoje em nome de Jesus, Deus. Que esse exemplo da Roberta, que esse exemplo meu, do consultório, da dona Baunilha, possa estar servindo para essas pessoas e que possa estar motivando-as a prosperar, quer seja no quesito profissional, emocional, financeiro, familiar, em nome de Jesus, Pai. Nós colocamos cada vida que nos assistiu diante do Teu altar e as abençoamos para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Amém? Deus te abençoe muito e até o próximo programa 3D, em nome de Jesus. Coração de pedra, alma cheia de orgulho, caminho sem direção, casa abandonada, mundo tão vazio. O que falta em nós?